E a minha palavra que Deus botou no meu coração, uma palavra que eu nunca preguei, mas isso ficou tão queimou no meu coração e Deus botou assim: "Traz essa palavra". E nós íamos ler, sabe aonde, amados? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador, né? É um livro maravilhoso. E nós vamos falar sobre o que Salomão disse no final da sua vida. As coisas que ele falou no final da sua vida. O que foi que ele, no final da sua vida, ao final da sua vida, o que foi que ele disse? O que foi que ele achou de tudo que ele recebeu da parte de Deus? Amém? E interessante que eu queria ler aqui no capítulo 2. E a gente vai falar de três coisas que está escrito no capítulo 2: a vaidade das riquezas, a vaidade da sabedoria e a vaidade do trabalho. E o final do que realmente nós precisamos ter para o final das nossas vidas. E a primeira coisa que interessante no capítulo 2, nós vamos ler aqui um pouquinho, no início do segundo capítulo, o Eclesiastes, o autor que tradicionalmente estava falando, né, que era o nosso querido, o rei Salomão, ele começa a falar sobre uma reflexão do que ele fez nesse tempo de sua vida. Ele começou a mostrar na guiada da sua vida, o que foi que, de todos os prazeres, o que foi que ele, na realidade, ele começou a filosofar, diz a palavra, né, assim, sobre tudo que ele pensou e passou sobre a sua vida. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o prazer, a vaidade das riquezas, não? E Salomão fala aqui na sua palavra, vamos ler aqui um pedacinho. Eu disse a mim mesmo: vamos ver a alegria, procure-se ser feliz. Mas também isso era vaidade. Salomão começou a dizer assim: ele começou a falar, entregou a sua vida para todo tipo de prazer, festas, entretenimento. O rei não se privou de nada dos seus olhos desejava, buscando alegria, contentamentos, nas sensações efêmeras da vida. No entanto, ele resolveu meu coração entregar ao vinho, sem deixar de se negar pela a sabedoria, de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E ele fala aqui dessa história, ele fala que ele fez de tudo que ele desejava. Ele não deixou de fazer nada na vida para saber o gosto da vida. Ele procurou nas coisas do mundo, ele procurou no vinho, ele procurou no prazer, ele procurou nas festas, ele procurou em todos os lugares dessa parte da nossa vida, ele procurou o prazer. Ele procurou o significado da vida. E ele mesmo fala que no final da história, ele que teve várias mulheres, ele teve todo tipo de mulheres, ele teve ouro, prata, ele teve todas as coisas que ele necessitava, que ele queria, que estava debaixo do céu. Mas no final da história, ele falou que tudo isso não passava de vaidade. Ele procurou nas coisas do mundo o que ele poderia receber e fazer da sua vida. Meu Deus, o homem que poderia fazer de todas as coisas. Mas no final das contas, ele falou: não vale nada. Amados, quantos estão se perdendo por isso? Quantos
estão fazendo da sua vida procurando, correndo atrás do vento, como Salomão disse, procurando, correndo atrás do vento, procurando multiplicar o seu dinheiro, procurar se satisfazer na sua vida, dizer, procurar a ser feliz. Quantos estão morrendo nesse momento procurando essas coisas que não está valendo de nada? Gente, isso é muito profundo. Essas coisas que o homem faz. Às vezes a gente, como cristão, a gente nem se preocupa nessas coisas. A gente nem acha, porque na realidade, para alguns, isso não é tão importante. Mas, meus queridos, quantos estão se perdendo neste momento, atrás nessa jornada da vida? Sabe por quê? Porque está tendo um vazio na sua vida e eles não conseguem encontrar o que pode preencher esse vazio dentro da sua vida. A mesma coisa, Salomão, ele também tentou. Ele tentou procurar no vinho, no dinheiro, nos prazeres, na comida, em todos os momentos ele tentou procurar a felicidade e o contentamento. E ele não encontrou. Ele não encontrou encanto nenhum. A segunda coisa que ele tentou procurar, nós vamos continuar lendo no capítulo 2, no capítulo 12, né, que fala do capítulo 12, ele procurou na sabedoria. Ele procurou o sentido da vida na sabedoria. Ele começou a sua jornada e o que foi que ele começou? Para ter sabedoria, o que foi que ele foi tentar fazer? Ele começou a se equilibrar, ter conhecimento, estudar, compreender os mistérios da vida. Ele tentou se destacou no maior sábio da sua época. Ele procurou a sabedoria, saber de todas as coisas que estava debaixo do sol. Se alguém quisesse saber, o homem mais sábio do mundo, mostrava para ele, para onde? Para Salomão. Quantos vieram procurar a sabedoria de Salomão? Não tinha nada que Salomão não precisasse responder. Para falar de Salomão, dessa história que ele está falando aqui, nós podemos começar a falar também sobre as coisas que a Bíblia fala que Salomão fez, né? Que quando ele resolveu construir o templo de Deus, o que foi que ele pediu a Deus? O que foi que ele pediu? Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria para lidar com o povo. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata. Mas porque ele pediu sabedoria, Deus deu muito mais do que ele podia. A palavra diz que não teve um homem mais sábio que Salomão. Nunca teve e nunca mais vai ter. O homem mais sábio que Salomão, a não ser Jesus, né? Vamos dizer. E o homem mais rico da terra. Amados, Salomão, ele procurou também na riqueza, ele procurou também na sabedoria, procurar que a sua alma estivesse contente. Ele foi atrás da sabedoria, ele se encheu de conhecimento. Interessante que eu posso falar para vocês. Eu falei de uma parte de seres humanos que ele procura a sua realização de vida no trabalho, na comida, nos prazeres, no vinho, de curtir a sua vida. Outros procuram a realização da sua vida em quê? Em sabedoria, em entendimento, em estudar, em procurar saber de todas as coisas que acontecem na Terra. Os estudiosos, quando você for lá, se você for falar com um estudioso, com um teólogo, ele vai te responder tudo o que você precisar. Ele vai saber conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás.
Mas na realidade, amados, ele não encontrou o significado da vida. Salomão também tentou. Ele tentou fazer essas coisas. Ele procurou procurar o prazer da vida dentro da sabedoria. E olha que a sabedoria é a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo, é você ter sabedoria. A sabedoria, sabe o que diz o provérbio? Que eu amo, assim, quando fala em provérbios sobre a sabedoria, no capítulo 8, que fala da sabedoria. A sabedoria, ela estava no começo. Ela estava no começo da história do mundo. Ela estava com Deus. Ela sabia de todas as coisas que estavam acontecendo. A sabedoria estava já lá no começo da criação do homem. A sabedoria já existia há muitos anos. E ela morava com quem? Com Salomão. Porque Deus deu a sabedoria para ele. Mas isso também, Salomão, no final dessa história, ele diz: vaidade não serviu de nada. Isso não encheu, ele não viu o como é que se diz? Ele não viu o sentido da vida na sabedoria. Apesar de conhecer tudo, conhecer resposta para tudo na terra, isso não preencheu a sua alma. Então, ele foi atrás do quê? De trabalho. Que foi que Salomão foi ver? Salomão foi procurar de fazer os seus projetos. Salomão se direcionou e se esforçou para realizar os seus projetos gloriosos. Ele construiu casas, jardins, vinhas. Ele construiu empresas. Ele mostrou com o seu empreendimento como ele realizou, quantos grandes feitos ele realizou, quantas coisas Salomão realizou. Ele fez de tudo para procurar. O que, que ele estava procurando? Ele tentou se satisfazer. Quantas pessoas, amados, hoje, eles trabalham, acabam de trabalhar para ver se realizam. Mas sabe o que foi que Salomão disse que no final da história? É que no final da história é que não sobrou nada. Ele entendeu que todo o esforço que ele fez, tudo que ele fez para conquistar no seu trabalho, no seu suor, não adiantou de nada, porque ficou tudo para os outros. Os outros que ia receber não entendeu o esforço que ele teve para conquistar tudo isso. Quantos homens e mulheres de Deus se esforçam no trabalho, fica se acabando de trabalhar, mas mesmo assim achando que ali ia encontrar sua felicidade. Quantas pessoas tentam procurar sua felicidade no trabalho? Tem milhões e milhões na conta, mas são infelizes, porque lá eles não vão encontrar a felicidade. Eles não vão encontrar o sentido da vida. Amados, quantos se matam porque não encontrou o sentido da vida? Vocês sabiam que quando nós nascemos como criança, como bebês, nós nascemos com um buraco no coração, né? Tem um buraco no coração. Às vezes tem bebês que nascem com esse coração com um buraco muito grande e às vezes eles têm que ser fazer uma cirurgia para fechar, diminuir esse buraco que eles nascem no coração. Tem outras que naturalmente vai fechando esse buraco no coração. Mas aqui, vocês perceberam que dentro do coração, quando termina, quando a pessoa cresceu, tem uma parte, você vai ver o coração que tem uma parte oca. Ele bate, mas ele tem uma parte oca. Sabe por que aquela parte oca? Porque ali pertence a alguém aquele lugar. Aquele lugar pertence àquele que, se encontrar
com Jesus. Aquele lugar é especialmente para aquele que entrega a sua vida para Jesus. Aquele lugar não é para A, não é para B, não é para dinheiro, não é para riquezas. Foi isso que Salomão, no final da sua história, entendeu. Nada disso, tudo que nós tivemos, não é que nós não estou dizendo que nós não precisamos ter, mas nada é importante a não ser ter uma intimidade com Jesus. Depois de toda essa procura de Salomão, ele fala uma coisa bem interessante que eu preciso falar também aqui para nós, que está no capítulo 3. E ele fala: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. E aí a gente vai ler. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de platear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de curar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. E tempo de guerra e tempo de paz. Amados, qual o tempo que você está vivendo agora na tua vida? Depois de tudo que eu já falei, qual é o tempo que estamos vivendo agora nas nossas vidas? Porque Salomão diz que tem tempo para tudo na terra. Tem tempo para a tua vida? Tem tempos na tua vida que não te agrada, não vai te agradar, não agrada a nós, seres humanos. Mas nós vamos ter que passar por esse tempo. Tem um tempo que você vai plantar e você vai colher o que você plantou. Tem um tempo que você vai chorar, mas vai ter um tempo que você vai sorrir. Vai ter um tempo que você vai ajuntar o que você jogou. Vai ter um tempo que o que você deu, você vai receber. O que você planejou, você vai realizar. Você vai receber realizado. Tudo tem um tempo para as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós não podemos pular esses tempos nas nossas vidas. A gente não pode esperar que a gente possa pular situações na nossa vida. Não vamos conseguir pular nenhuma situação, porque quando chegar o tempo de plantar, temos que estar lá para plantar. As pessoas que plantam, que tem terras que plantam, eles sabem a hora exata na hora de plantar. Porque quando termina aquele tempo de plantação, vai chegar o tempo da colheita. Então, às vezes a gente pensa que estamos perdendo tempo com alguma coisa. Às vezes nós achamos que isso não vai frutificar. Se você estiver plantando uma coisa boa, você vai receber também coisas boas. Se você estiver plantando coisas ruins, você também vai receber coisas ruins. A palavra diz também, eu não sei onde posso explicar aonde é que está, mas você não pode plantar manga e colher abacaxi. O que você plantar, você vai colher. E vai ser no tempo certo. Por isso, Salomão, na final da sua história, ele falou uma palavra bem interessante que está no capítulo 12, né? O que Salomão descobriu. A minha alma, olha o que ele fala. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Quando entrei e me apresentei antes a face de Deus, Salomão descobriu que a única coisa que nós precisamos na nossa vida é de Deus. Ele é o único que pode encher esta parte vazia das nossas vidas. Ele é o único que pode trazer, em qualquer momento, em qualquer tempo das nossas vidas, a paz e a tranquilidade que nós precisamos na nossa vida. Nós podemos ter tudo na vida, mas um ser humano sem Deus, ele não tem nada. Salomão fala que sem Deus, todo o resto é vaidade. Ele fala também na sua palavra, os conselhos que Salomão dá, dois conselhos que Salomão dá, utilizado do livro. Ele dá para o jovem, é um dado para o jovem e para nós, e outro para nós. Para o jovem, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E para nós, ele diz: tudo tem o tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, na minha vida e na tua vida. Se Deus está na tua vida, se tu escolheu e reconheceu que que a tua vida, que a minha, porque eu reconheci isso, não é nada sem Deus, então você vai ter o propósito certo. Deus vai trabalhar, vai te levar nas águas cristalinas. Mesmo que no momento a gente às vezes passa por um deserto, por situações que não são agradáveis, mas se nós reconhecemos que o Criador das nossas vidas, uma coisa eu reconheci em Deus: Deus são a Trindade. Deus é a Trindade. E onde é que está o DNA da Trindade? Vocês já se perguntaram aonde é que está o DNA da Trindade? E aí eu comecei a ter essas imaginações, não sei, comecei a imaginar onde é que tem três. O que é feito de três? Nessa parte, ninguém pode dizer que Deus não. Ali eu entendi que realmente o nosso Criador existe. E foi Ele que fez todas essas coisas debaixo do céu. Foi Ele que fez esse mundo. Quando eu olho para as árvores, eu vejo o DNA do meu Criador. Porque as árvores têm três. Ele tem as folhas, ele tem o cálice, ele tem a raiz. Não é não? Nós temos só os três. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. As águas, elas também são feitas de água H2, se eu não me HO2. São feitos também de três. São feitos, tem a água, tem o ar, tem o gás, né? Que a água ela se transforma em fumaça, mas ela também pode se transformar em gelo. São três. A identidade de Deus está em todas as coisas que está nesse mundo. E por que o homem não consegue reconhecer que o Criador realmente existiu? O Criador, ele criou a mim e a você. Então, amados, que nós sejamos felizes se nós, como Salomão, reconheceu que sem Deus nós não somos nada. Que você possa ser aquela pessoa, eu também quero ser essa pessoa que possa mostrar para esses que não entendeu, que não reconheceu, que não procurou ainda Deus, que não quer reconhecer, que está procurando vento. Quantos estão por aí procurando vento, atrás do vento, e não vai encontrar? Porque no vento não tem a vida, a não ser em Cristo Jesus, em Cristo Jesus.
que eu e você podemos entender que sem Jesus nós não vamos conseguir nada, não vamos levar a nada. Jesus, ele é que nos leva de tempos em tempos, de tempos em tempos. Tem um tempo certo para todas as coisas da nossa vida. E Jesus, ele vai nos levar até lá, até ele voltar aqui para nos buscar. Amém?